Oi, tudo bem com você? Eu sou Jeremias Gomes, obrigado pela sua companhia. Vamos falar de dinheiro ou, com mais abrangência, vamos falar de educação financeira. Aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo tem um projeto de lei que trata justamente de levar a educação financeira para as escolas. Hoje a nossa conversa aqui é mais voltada para o empreendedorismo, educação financeira voltada para empreender. E quem vai explicar com detalhes para a gente é o Rafael Prado, ele é investidor, ele é empresário, já está aqui com a gente no estúdio. Obrigado, viu, Rafael, por partilhar um pouco da sua história com a gente. Jeremias, eu que agradeço o seu convite, estou muito lisonjeado de estar aqui presente com você hoje. Rafael, eu acho que é interessante a gente falar um pouco da sua história, porque hoje a gente tem muito vídeo na internet para explicar sobre investimento, sobre tudo, né? Você estava me falando antes que estudou na USP. Você sabe que eu fiz uma conversa nessa semana aqui com professores da USP e elas falavam alguma coisa no sentido de fazer com que meninos da periferia... Perfeito. A gente usa essa palavra empoderar, né? Que eles pudessem acreditar que eles podem chegar numa universidade como a USP, né? E você chegou lá, conta um pouco da sua história. Cara, é muito legal você tocar nesse assunto, porque eu era um desses meninos da periferia, tá? Eu vim de Mauá, eu nasci originalmente em Santo André, mas só que eu morei boa parte da minha vida na periferia, sobretudo de Mauá. E acontece que naquele tempo eu sinceramente não sabia o que iria acontecer comigo no futuro. Eu tive muitos bons amigos, eu tive um ambiente familiar que me apoiava bastante, só que ao mesmo tempo eu tive muito cedo contato, por exemplo, com a própria violência. A violência urbana, a violência social e inclusive a violência moral. Se você for ver, por exemplo, eu sou afrodescendente, meu pai ele é metalúrgico, ele era metalúrgico, ele já faleceu, minha mãe ela era dona de casa. A gente nunca teve uma renda familiar que passava de R$ 2.500. Para você ter ideia, eu estou falando isso para você, hoje eu estou com 34 anos, né? Então estou falando um recorte da minha história de 20, quase que 25 anos atrás, ok? Sim. Naquele tempo, eu tinha dificuldade, por exemplo, de trocar de tênis todos os anos. A gente, de certa forma, em termos da mesa, cara, não era todo dia que comia carne, às vezes não era nem toda semana. Ainda que a gente tivesse acesso a determinadas coisas, a gente tinha uma vida muito humilde. E eu sei que essa é a realidade de muitos brasileiros, essa é a realidade de muitos jovens que almejam chegar na universidade. Teve um caso muito específico que aconteceu que me ajudou a focar na educação. E por isso que hoje a educação é uma das minhas bandeiras. Quando eu tinha por volta de 13 anos, um aluno da escola que eu estudava, ele morreu com um tiro de 12 no peito. E aquilo foi muito impactante, porque era um colega nosso de escola, aconteceu isso numa quermesse, o irmão dele já tinha morrido, era traficante, o pai dele também já tinha morrido. E aí então aquele jovem de 13 anos morreu. Aquilo me impactou porque muito cedo eu tive contato, né, com drogas, muito cedo eu tive contato com esses casos de violência urbana, e eu perguntei para minha mãe, qual que é essa tal de faculdade que eu tenho que fazer e que falam que é a melhor que tem? Aí a minha mãe, ela, de uma forma muito simples, virou para mim e falou, eu acho que é a USP, filho. E aí eu virei para ela, olhei no olho dela e falei o seguinte, eu vou prometer para você então que eu vou entrar nessa tal de USP. Cara, eu não sabia a promessa que eu estava fazendo, eu não sabia se isso ia dar certo e como que eu tinha que fazer. Com quantos anos, mais ou menos? Eu tinha 13 anos. 13 anos? Essa faixa de 13 anos, muito jovem mesmo. Estava ali por volta da 7ª série. Eu acho que agora vai até acho não, na verdade hoje tem até o 9º ano. Naquela época a gente se formava no ensino fundamental até a 8ª série. Você sabia que queria fazer a USP e não sabia, claro, não sabia o curso ainda. Não sabia como, não sabia o que eu deveria fazer. Só que... E eu sei que hoje, né, olhando a história para trás, eu sei que era um objetivo até distante, mas eu sabia que eu tinha que focar mais nos estudos. Eu nunca fui o nerd da sala, brincando, que estava ali na frente e tirava 10 em tudo, tá? Mas eu nunca fui também a pessoa que não se dedicava minimamente. Brincando, eu estava no meio da sala e eu consegui consegui criar bons relacionamentos desde pequeno. E eu percebi que uma das skills muito importantes em si, era eu desenvolver essas habilidades interpessoais, que a partir do relacionamento com pessoas você também consegue informação. Mas só que essa informação não é o suficiente para você passar no vestibular. Eu sabia que eu tinha que fazer algo a mais. Nesse algo a mais, logo que eu consegui me formar na 8ª série, entrei no ensino médio, foi no meu 2º ano do ensino médio
tá? Eu já trabalhava nessa época. Meu primeiro salário foi R$ 308 a R$ 300,98 com carteira assinada. Eu era monitor de informática numa escola da Wizard. Por que eu estou te falando isso? Porque mesmo muito jovem, com 15 anos, eu já estava trabalhando. E eu ainda tinha aquele objetivo. Eu tinha prometido para minha mãe, sei lá, 4 anos atrás, 3 anos atrás, que eu ia entrar nessa tal de USP. Eu comecei a focar de fato nesses estudos para entrar na tal USP por volta dos meus 15 anos. E aí eu comecei a fazer cursinho à noite. Eu estudava de manhã, trabalhava meio período à tarde e fazia cursinho à noite porque eu consegui passar com uma bolsa de estudos em um cursinho da cidade. Aí, fazendo long story short, né, uma longa história curta, a primeira vez que eu prestei a USP, cara, eu não passei. E aquilo foi uma grande frustração para mim. Nesse tempo, eu já estava trabalhando numa outra empresa, e inclusive eu lembro, para chegar nessa empresa era 2 horas de ônibus intermunicipal, era em Santo André o trabalho que eu fazia, eu saía de Mauá. E aí eu falei, né, naquele ano de trabalho já, e aí eu já estou por volta de 17 anos, já tinha me formado no ensino médio. Falei, cara, eu vou prestar de novo, eu prometi. Olha que loucura, né? A persistência de bancar uma promessa que você fez para alguém. E aí, então, a segunda vez que eu prestei a USP, eu consegui entrar. E aí eu entrei no curso de administração pública, né? O nome é Gestão de Políticas Públicas, a gente popularmente chama de administração pública. Ele, inclusive, falou aqui pra gente que ele auxiliou aqui no Instituto do Legislativo Paulista. Isso, ILP. Já tem o convite aí para fazer palestras, programas aqui com a gente sobre isso. Mas deixa eu te interromper um pouquinho, só porque... Claro. Você, então, na periferia, no caso de Santo André... De Mauá. De Mauá. Mauá é uma nasci cidade... em Santo André, mas morei na periferia de Mauá. E Mauá já é uma cidade, pode-se dizer, Mauá tem uma indústria e tal, mas é uma cidade populosa e que tem uma periferia muito grande, Perfeito. né? Enfim, quem conhece sabe como é que é ali. Mas muitos jovens como você não tiveram esse pensamento. Muitos jovens como você Exato. não alcançaram o que você alcançou isso. Perfeito. Aqui você atribui isso ao ambiente, a um conselho que alguém te deu, sua mãe, seu pai. Perfeito. Porque tem um livro americano que chama Garra, talvez você já tenha visto, né? Uma psicóloga que fez um estudo e ela abre a palestra dela dizendo assim, ó, os pais me perguntam como é que faço para meu filho ter garra? Eu não tenho essa resposta. Eu fiz uma ampla pesquisa, mas eu sei que aqueles que têm garra, eles vencem. E os que não têm, não é inteligência, é que tem garra, né? Então é um livro muito interessante. Aqui que você atribui que alguns chegam com essa persistência, alguns com 13 anos já têm uma definição, e então é um funil, né? Que poucos vão chegando. Aqui que você atribui isso? Posso te falar? Tem uma coisa que eu chamo de inconformidade com a realidade. Eu vi, como te disse, muito cedo violência, eu vi muito cedo o caminho que eventualmente eu não queria para mim, porque em dado momento, quando eu vi um jovem como eu morrer, eu fiquei com medo. E tinha 2 caminhos para eu executar essa inconformidade. Uma delas, sabendo que a sociedade é extremamente desigual, sabendo que a sociedade, ela muitas vezes, né, a gente sofre várias coisas que não é culpa de quem nasceu naquele ambiente, tá? E eu sei que tem uma outra sociedade que fica nesse pseudo-coaching, digamos assim. Todo mundo pode, vai lá que você consegue. Calma, não é bem por aí. O que acontece é o seguinte, a sua inconformidade com determinada situação, no caso, eu não falei para você, mas eu era filho adotivo também. Eu tinha um desejo muito grande e isso é um desejo aqui, ó, inconsciente, de mostrar para os meus pais que me adotaram que aquela adoção tinha valido a pena. Olha que loucura. Isso gera uma autocobrança muito forte. Então, imagina só, isso gera uma autocobrança muito forte que você quer provar para alguém que está te provendo coisas, que acreditou em você, que você valeu a pena. E eu cheguei em determinado momento, quando aquele menino tinha morrido muito cedo, que aquele não era o melhor caminho para eu conseguir ganhar a vida, por exemplo, conseguir dinheiro. Tudo bem? Eu percebi que para que eu desse orgulho para os meus pais e eu conseguisse atingir algo, eu tinha que ir por um caminho que não era o caminho da violência, que não era o caminho das drogas, que era na contramão daquilo que eu tinha vivido. Então gerou uma inconformidade para mim, que é o quê? Eu entendo porque determinadas pessoas às vezes caem nas drogas, caem no tráfico, porque eu vivi isso, estava lá e eu vi amigos, eu sei a justificativa deles para aquilo, mas eu decidi caminhar e construir a minha história na contramão.
para que eu, de alguma forma, servisse de exemplo para essas outras pessoas, para que elas entendessem que também existe porta de saída. Mas quando a gente fala em realizações, a gente vê pessoas que nunca estudaram e alcançaram um bom sucesso. Claro. Tem gente que seja do ramo imobiliário, do transporte, né? Eu vi uma matéria, por exemplo, que no Brasil uma boa parte das grandes concessionárias de carro são de famílias cujos fundadores não sabiam nem ler, mal sabem ler e escrever. Sim. E tem exemplos como você, que fez uma das melhores universidades do mundo e que também, tem gente que fala, mas às vezes muita gramática e pouca prática também não adianta. Não. Você é um outro tipo de exemplo que teve a gramática, mas teve a prática. É difícil encontrar uma fórmula, né? Cara, eu vou te falar, não existe fórmula de sucesso. Hoje você vê na internet um monte de guru falando, veja aqui a fórmula de sucesso para você ficar milionário. Essa fórmula existe? Não. Não. O que existe é caminhos que foram validados por pessoas que conseguiram atingir alguma coisa, que elas podem transferir a experiência delas para outras pessoas, como exemplo. E existe a probabilidade de outras pessoas, a partir daquele caminho, atingirem sim sucesso também. Mas eu tenho uma pergunta para você. Você Manda. trouxe um livro que você vai falar daqui a pouquinho para a gente e vai mostrar para a gente que parece que você representa no Brasil alguma coisa. Você tem um livro que tem boas práticas, você falou de caminhos. Boas práticas, perfeito. Mas quando você joga uma semente, isso está até na Bíblia, você joga uma semente numa terra que não está fértil ou não está preparada... Ela não vai. Ela não germina, né? Queria que você mostre o livro e fala um pouquinho disso também, se é em toda a terra que essas mensagens vão germinar ou não. Os Segredos da Mente Milionária. Esse é um livro muito conhecido no Brasil e no mundo. Esse livro no Brasil, ele vendeu mais de 2 milhões de cópias, o autor dele é o T. Harv Eker. No mundo, vendeu mais de 6 milhões, esse cara já treinou aí mais de 2 milhões de pessoas pelo mundo todo. A gente representa ele no Brasil. Mostra de novo ali para a câmera, assim, um pouquinho. Vamos ver se está bom. A gente representa o T. Harv Eker no Brasil. Esse livro é amplamente conhecido. Sim. E aqui o que ele tem? Aquilo que eu falei, um conjunto de boas práticas que pode aumentar a probabilidade de pessoas lidarem melhor, nesse caso, com o dinheiro. Ele não fala só de empreendedorismo, ele fala de empreendedorismo, ele fala de educação financeira, ele fala de boas práticas para que você consiga, de alguma forma, lidar melhor com o seu dinheiro. Por que isso? Porque, vamos lá, se a gente pega, por exemplo, o próprio projeto da deputada Edna Macedo, né? Ela criou um projeto de lei, que é o projeto 1011, e esse projeto de lei, ele fala sobre a inserção de educação financeira no ensino público. Desde pequeno, lembra que eu falei para você? Meu núcleo familiar, ele nunca ganhou mais de R$ 2.500. Desde pequeno, eu via que os meus pais, eles não tinham inteligência financeira para lidar com o dinheiro. E vamos ser sinceros, eles mal tinham dinheiro para pensar em coisas que a gente fica vendo muitas vezes, que é investir na Bolsa de Valores. Jeremias, isso é fora da realidade para a maioria das pessoas. Mas tem aquelas pessoas, como você e eu devem conhecer, que às vezes estudou com a gente lá na escola e desde pequeno fala... Eu, por exemplo, tinha um colega que tinha uns 20 anos e o meu negócio era... Alguém perguntou para ele, o que você faz no seu dia? Eu falei, meu negócio é estudar, tá? Acho que se eu estudar, eu vou... E esse cara ia falar assim, não, ele ganhava metade do que eu ganhava. Que eu era formado, na época, em mecânica, lá pelo Senai e tal. E aí o negócio dele era, ele já tinha comprado o terreninho dele, já tinha construído a casa dele. Hoje eu vejo que ele tinha uma visão de empreendedorismo e de investimento. Logo cedo, né? Com 20 anos, que eu não sei de onde veio, se veio do pai dele, o que veio, mas ele tinha uma visão. Depois do tempo passa, a gente fala, poxa, talvez a gente até fala, se alguém me ensinasse naquele tempo, mas você acha que a questão da educação muda mesmo? Porque tem gente que nem falando, fala, não, isso aí é mais para frente. Lembra que aquilo a gente falou? É uma semente que germina. Você falou uma frase bíblica que ela é muito verdadeira. Nem todos os solos, uma semente, ela vai germinar. Lembra dessas experiências todas que eu passei? E lembra da inconformidade que eu falei? Eu entendi que para que eu mudasse a minha realidade, mudasse a realidade da minha família, e inclusive servisse de exemplo para uma série de pessoas, eu tinha que mostrar o quê? Uma porta de saída. E eu percebi que a porta de saída era a partir de outro caminho, porque naquele solo, talvez eu não ia conseguir germinar coisas que eu germinei para a minha vida hoje, tá? Então, a mudança de ambiente, e eu não digo para você desprezar de onde que você vem, eu tenho muito orgulho de ter nascido em Mauá, de ter nascido numa família de periferia, tenho muito orgulho disso. Só que você ter nascido em uma família que não tinha, por exemplo, condições financeiras ou acesso à educação, não significa que você tem que permanecer naquele mesmo ambiente. Significa que você pode sim tomar decisões diferentes para que, a partir de você, uma nova geração de pessoas possam vir ou mesmo se inspirar em você. Eu tomei essa decisão. Quando a gente fala, por exemplo, da própria USP, para mim, a USP ela foi como se fosse, imagina um túnel e esse túnel está escuro. É a luz
era como se fosse uma luz, digamos assim, no fim desse túnel, que me direcionou a tomar a decisão de ir para um outro ambiente. Só que foi a USP que fez com que eu, de fato, mudasse a minha vida? Não. A USP ela só foi um caminho para que eu conhecesse novas pessoas, para que eu tivesse acesso a novas ideias, para que aí, então, eu tomasse decisões. Muitas das pessoas, sobretudo, que se formam na USP, não necessariamente vão ser empresários e empreendedores. Algumas delas vão empreender em instituições ou ser funcionários de empresas. E hoje você falando nisso, é bom porque muitos cursos, vou pegar um curso de odontologia, antigamente Perfeito. não tinha, mas você tem a disciplina de empreendedorismo, eu não sei se muitas faculdades ainda não tem, mas todas as áreas, seja um arquiteto, um advogado, hoje eles estão colocando para você, às vezes a própria rapaziada e a moçada, né, para não excluir ninguém, vai criando startups. A gente esses dias fez aqui uma palestra muito bacana do pessoal da área de medicina, que os estudantes mesmo se reuniram e falaram, gente, a gente tem que saber empreender, porque o médico hoje é outro esquema, ele tem que saber. Então, tem todo esse ambiente. Mas, por outro lado, quando você fala em empreender num país que tem tanto desemprego, muita gente fala, é a fórmula encontrada para não tem emprego, então vai empreender, né? Tem que errar bastante e tem que começar, porque tem gente que nunca começa, porque está sempre, talvez Sim. amanhã, né? O que você diz para a pessoa que vai adiando e fala, eu não sei se eu vendo camiseta, tem gente que fala de brigadeiro, né? Eu já vi tanta reportagem, vendeu brigadeiro e ficou rico, mas brigadeiro acho que não, né? Então, não sei, parece que tem aquele que tem mais vocação e aquele que meio que não tem também, né? Posso te falar? Empreender, se empreender igual a ser empresário, é para todo mundo? Eu tenho uma resposta para você, a resposta é não. Da mesma forma que ser executivo de uma grande corporação é para todo mundo, a resposta também é não. Então, existe uma coisa que é a atitude empreendedora. Uhum. E falando de atitude empreendedora, é sobre você buscar sempre atualização, ter atitude de fazer as coisas acontecerem, sempre você, de fato, buscar o seu melhor. O que significa isso? Você hoje trabalha eventualmente dentro de um mercado. E está tudo bem. Hoje, muitos amigos daquele tempo trabalhavam em mercados. Uhum. Só que a atitude empreendedora pode fazer você, de sacoleiro do mercado, entrar para o administrativo desse mercado, trabalhar, por exemplo, com o financeiro do mercado. Ou até mesmo, depois dessa experiência, abrir o seu próprio mercado, porque você adquiriu expertise. Beleza? Sim, sim. Então, uma coisa que eu levanto a bandeira, da mesma forma que eu levanto a bandeira da educação, eu levanto a bandeira do empreendedorismo, desde que empreendedorismo não seja igual a abrir CNPJ. Isso não é empreendedorismo apenas. Tanto que você tem, academicamente, classificações. Você tem intraempreendedorismo, você tem N coisas que falam sobre a atitude empreendedora. E você está certo quando você fala que não necessariamente empreender é para todo mundo. Não, não é. Mas o que não é? Ser empresário não é para todo mundo, ser executivo não é para todo mundo. As suas características, elas podem combinar muito bem com uma ou outra coisa. Uma coisa que eu bato na tecla é, você precisa sempre buscar a melhoria contínua de você mesmo, para você atingir melhores posições, melhores relacionamentos e, consequentemente, isso impactar nos seus ganhos mensais. Com maiores ganhos mensais, se você tem boa administração financeira, aí sim você pode construir riqueza para construir o seu próprio patrimônio, que é comprar o seu carro, conseguir quitar o seu carro, comprar a sua casa, conseguir quitar a sua casa. E se a gente for ver historicamente, até mesmo no Brasil, cara, todo mundo aqui conhece Silvio Santos. Da onde que Silvio Santos veio? Ele era camelô. E depois, o que ele criou? Um império no mundo das comunicações. Isso mostra que pessoas que vieram muitas vezes de baixo, elas conseguem, a partir de atitudes, construir uma realidade diferente. E só aqui no Brasil posso citar outros dois exemplos. Carlos Wizard, que virou um mentor meu. O pai dele era caminhoneiro, ele ficou bilionário. Janguier Diniz, ele era engraxate de sapato. Além de fazer PhD, ele também, hoje tem na mão dele, o maior grupo de educação do Nordeste. Estatisticamente isso é para todo mundo? Não é necessariamente para todo mundo, mas só que existe a possibilidade de você conseguir melhores posições na sua própria vida se você tem a atitude empreendedora. Muito bem, gostei muito do que eu ouvi. A gente vai para um rápido intervalo e depois do intervalo eu quero falar sobre risco. Você sabe, Rafael, Perfeito. esses dias eu vi na internet uma frase que eu gostei, né? Falava de fé, né? Aí a pessoa falava assim, olha, fé para mim é o seguinte,
você põe o pé, Deus põe o chão, né? Eu gostei dessa frase, mas às vezes dá um medo, né? Dá Você um se arriscar, né? Eu quero saber se ele se arriscou e como é que foi esse risco que ele fez. Inclusive, antes de fechar o bloco, tem uma frase do João Paulo Lemann, que é um dos maiores empreendedores do Brasil, e ele fala assim, olha, eu vejo na faculdade o pessoal estudando cada vez mais sobre como evitar o risco. E ele falou, para mim é justamente ao contrário. Quanto mais risco eu corri, mais eu me ferrei, mas mais eu consegui. É proporcional. É proporcional. Vamos falar disso depois do intervalo, a gente já volta, tá bom? Estamos de volta hoje falando sobre empreendedorismo, na verdade, educação financeira voltada ao empreendedorismo e a educação financeira de uma forma geral, até porque aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo nós temos um projeto de lei que é de autoria da deputada Edna Macedo, que trata de instituir nas escolas públicas a educação financeira. Hoje a nossa conversa é sobre empreendedorismo e a gente não está aqui detalhando todas as formas que você tem para ter sucesso, não. A gente está conhecendo a história de uma pessoa que caminhou por essa trajetória de ter fracassado, de ter conquistado, e é esse exemplo que a gente está trazendo um pouco para você aqui com o Rafael Prado, que é investidor, é empresário. Rafael, antes, no primeiro bloco, eu prometi, agora tem que cumprir. Vamos falar sobre risco, por favor. Vamos falar sobre risco. É muito louco, né, Jeremias? Muitas pessoas são extremamente avessas ao risco. E eu percebo, você mesmo gosta bastante também de falar sobre empreendedorismo, tem bastante conhecimento sobre isso. E eu vejo que risco, se a gente pudesse, eu como empresário hoje, né, investidor, se eu pudesse zerar o meu risco nas tomadas de decisão, com certeza eu iria zerar. Uhum. Ninguém gosta de fato de risco. Não existe esse amor ao risco. Mas existe o quê? O entendimento que a tomada de risco ela é necessária para que você, de certa forma, tenha resultados maiores. E é muito fácil de a gente pensar sobre isso. Lembra que a gente estava falando de educação, a educação básica também? Imagina só, você tem o risco de passar ou não passar em um vestibular quando você vai se aplicar para a faculdade. Sim. O que você tem que investir naquele tempo? Talvez um ano de estudo, talvez um ano de cursinho. Só que você não tem certeza do objeto final. Uhum. Você não pode controlar, porque não é você que coloca lá aprovado na prova, certo? Uhum. Porém, se você se aplica e você toma esse risco, talvez, de estudar um ano, talvez você seja aprovado na faculdade que você deseja. Seja direito, seja engenharia, seja computação. Então, o risco, ele gera a possibilidade de você atingir objetivos futuros. E trazendo isso para a esfera financeira, uma coisa que eu entendi é riscos que você toma em investimentos de mais alto risco pode te gerar mais altos ganhos. Né? E isso é muito recompensador, tá? Apesar de que não necessariamente é uma decisão fácil a ser tomada. Sim, mas que precisa. Fala um pouquinho da sua história em relação ao empreendedorismo. Você Perfeito. Teve alguns empreendimentos, correu risco ou não? Nossa, não só corri risco, como já quebrei negócios. Lembra só. Como é que você começou assim, pelo seu primeiro? Tá bom, lembra só, eu vim lá da periferia, jovem, me formei, nisso que eu estava me formando na USP, eu tive a ideia de abrir um primeiro negócio. Só que esse primeiro negócio, eu te digo, ele começou a funcionar legal em 6 meses, mas eu não tinha experiência. Eu não venho de uma família cuja base tem raiz empreendedora, sabe, sobre administração financeira. E eu mesmo estava adquirindo essas competências ainda. Acontece que eu tive sim a atitude de querer abrir um CNPJ, eu contratei pessoas, a gente começou a prestar serviço, só que a gente chegou a determinado momento que não fechava mais clientes. E eu tive que fechar essa primeira empresa. Nisso que eu fechei essa primeira empresa, eu lembro que com 21 anos, começou a chegar cartinhas do Serasa de coisas que eu tinha que pagar. Cara, é extremamente frustrante isso. Que ramo que você estava? Naquela época eu estava no ramo de desenvolvimento de software. Uhum. Eu fiz 2 faculdades, né? Eu fiz administração pública e eu fiz sistemas de informação. E a primeira era uma consultoria de desenvolvimento de sistemas. Provavelmente naquele momento tinha um mercado até como hoje tem, desenvolvimento de software. Onde é que você acha que você falhou assim? Você não tinha um dinheiro para continuar? Eu acho que são 3 coisas fundamentais, tá?
Toda empresa, para ela ser bem-sucedida, ela tem que ter um comercial forte. Por quê? Porque o comercial, ele traz, digamos assim, o sangue para o seu corpo. É como se fosse o coração. Ele bombeia aquilo que vai fazer as outras estruturas funcionar. Uma vez que eu não tinha um comercial forte, em dado momento eu comecei a não fechar novos clientes. E isso impactou diretamente a segunda coisa, que é o quê? O meu financeiro. O financeiro dentro de uma empresa, ou até mesmo na sua vida, é como se fosse o cérebro, é a razão. E ele é responsável para você saber aonde você vai alocar recursos, aonde você não vai fazer tomadas, digamos assim, de capital, aonde você tem que economizar, aonde você tem que poupar. E eu não tinha essa inteligência financeira para entender que tudo que eu ganhei nesse mês, se eu não fechar novos projetos no mês que vem, eu não vou conseguir manter a empresa. Eu só ia fazendo, eu tinha a atitude de fazer. Só que eu não pensava em planejamento financeiro. Não pensava em planejamento de longo prazo. Eu fui entender isso mais à frente, que aí entra no guarda-chuva de tudo que é gestão. Nenhum negócio ou nenhuma pessoa, ela vai de fato ter sucesso se ela não tiver gestão sobre aquilo que ela tem. Que aí entram atitudes importantes. Você tinha sócio? Eu tinha um parceiro. Mas você não conseguiu formar um sócio que de repente olhasse para a gestão? Não, assim, ambos éramos parceiros técnicos. Nenhum de nós conhecia sobre gestão financeira, sobre gestão de projeto. Não conhecíamos sobre nada disso. Se fosse para fazer hoje, o que você faria? Você contrataria alguém naquela época, voltando? Se eu fosse voltando no tempo... Você fez o melhor que pôde na hora, né? Posso te falar uma coisa? Tem uma coisa que as pessoas às vezes se arrependem demais sobre o passado. O passado, ele tem que trazer aprendizado. Mas como um aprendizado, falando, talvez eu contratasse alguém na área da gestão, o que você faria, o que você teria feito? Naquele tempo, algo que eu ia contratar nem era esse alguém da gestão, era alguém do comercial para fechar mais projetos. Mais projetos. Exatamente. E você envolvido ali no desenvolvimento quando eu estava envolvido ali na programação, estava envolvido, digamos assim, em fazer a empresa acontecer. Não tem problema, porque se você ouvir a história de Bill Gates, claro, de outros, você vai ver que eles também tiveram esse momento, mas em algum momento eles conseguiram ter se afastar um pouco e olhar o negócio de uma forma mais abrangente. Inclusive o Bill Gates estava assistindo, tem um seriado dele muito bacana, e ele fala que um sócio dele, na época, ele falou, eu senti que ele não queria crescer daquele tempo, porque eu sabia que eu ia para o mundo todo, né? E tudo bem, para ele a vida dele estava boa e não se arrepende, e tem todos esses momentos. Hoje, Rafael, aproveitar a sua vinda aqui, a gente na internet tem muita coisa do marketing digital, então a gente fala o tal do dropshipping, se você não sabe o que é, aí tem o pessoal que fala, não, você pega produto da China, não precisa ter nada, aí você pega, vende. Aí você vai ver outros vídeos, o cara fala assim, não, para quem está começando é até bom para ganhar o dinheiro, mas não é o negócio dos sonhos e tal. Aí tem o tal de, acho que é PLR, você pega um texto, faz um book e tal. Faz um e-book. Nesse universo, pra gente que olha aquele monte de coisa e fala, puxa vida, né? Parece que está todo mundo nadando em dinheiro, só eu aqui parado, né? O que você fala para as pessoas terem aprofundar, estudar por onde, para não ficar perdido, porque é tanta informação, Posso né? te A gente falar? não tem Eu vou ser muito sincero sobre esse tema, tá? A gente tem um movimento hoje na internet muito forte, e se você pega, por exemplo, a pandemia, intensificou ainda mais a sensação que pessoas têm muito sucesso na internet e elas têm a fórmula do sucesso, e eu que não estou na internet, estou fora, eu estou fora dessa grande onda. E os discursos são muito convincentes, porém, na prática, não é tão fácil como é vendido, tá? Eu quero desmotivar as pessoas e falar que não é possível, não é isso que eu quero falar. O que eu quero falar é, pesquise o máximo possível sobre esse tal guru que está te vendendo alguma coisa. Porque uma coisa que acontece, e aí é até interessante a gente falar sobre comportamento de massa. Vou te fazer uma pergunta e você me responde. Você acredita que as pessoas do Brasil, em geral, gostariam de ganhar mais do que elas ganham hoje, sim ou não? Claro que sim, né? Claro que sim. Você acredita que as pessoas do Brasil também, ou até mesmo do mundo, se elas pudessem ter mais liberdade de tempo para ficar com a família e ganhar a mesma coisa que elas ganham, mas só que trabalhando 50% menos tempo, elas gostariam sim ou não? É o sonho principalmente dos brasileiros. Sim. Olha só, eu te falei duas coisas que a resposta é sim. Sim. Sabendo que é sim, pessoas criam ofertas para essas pessoas, e muitas vezes iludem essas pessoas a comprar as fórmulas do sucesso que deixam mais os gurus ricos do que as pessoas que estão comprando. E por que eu estou falando isso? Porque tem uma coisa que eu acredito. Eu acredito que somente o estudo formal salva ou vai deixar alguém rico, que é, por exemplo, você tem que estudar na USP, tem que fazer mestrado. A resposta é não. O que eu acredito é,
A educação, ela é o único caminho para te dar ferramentas para que você consiga empreender e ter sucesso. Para que você consiga investir em alguma coisa e ter sucesso. Para que você consiga, por exemplo, em uma carreira dentro de um banco ter sucesso. Isso tanto é verdade que se você for pegar, por exemplo, imagina qualquer banco dos 5 principais bancos do Brasil. Existem programas que, para você se tornar executivo, um gerente, um superintendente ou até mesmo um diretor, esse banco ou essa multinacional pega esse profissional, leva essas pessoas para as maiores business schools do mundo. Leva para Harvard, para Oxford, para ele ser capacitado, ele voltar e fazer a gestão daquela empresa. O que isso significa? Se o mundo formal, empresarial, sobretudo, ainda acredita na boa formação das pessoas, e não é sobre você ter diplominha, tá? Mas é na boa educação, no estudo contínuo. Por que pessoas unindo hoje... a educação com a prática também. Por que pessoas hoje vendem na internet que você não precisa de nada disso? Vou te falar. Eu tendo me formado na época na USP, o que me deu? Grandes skills para eu me tornar um grande empresário? Não. Mas sabe o que me deu? E qualquer faculdade, independente de onde essa pessoa faça, vai te dar disciplina para você ir e vir, fazer a sua grade curricular num momento que você ainda está formando o seu caráter. Sim. Ah, mas pela psicologia o seu caráter é formado até os 7 anos. Para com isso, vamos ser sinceros. Não. Com 18 anos você ainda é uma criança, mesmo que você ache que não é. Você não viveu o mundo. Você começa a viver o mundo nesse período que você começa a trabalhar, se relacionar com pessoas de diferentes lugares, novas decisões vão surgir. E por que eu estou falando isso? Porque existe grandes ofertas dentro da internet hoje que são pessoas que às vezes também fizeram cursinho de fim de semana e já estão vendendo como se fossem milionários. E a gente chama isso, lembra, né? Eu fiz mestrado em Engenharia da Informação. Engenharia da Informação, ela pegava a ideia de que estamos dentro da sociedade da informação. E no momento que a gente está, onde informações são extremamente dinâmicas, tem rede social e tudo mais, ficou muito forte a sociedade do hedonismo. E o que é o hedonismo? É o culto aos prazeres. Quando você vê na internet, no Instagram, no Facebook, alguém ali com um carrão, mostrando Rolex e não sei o quê, parece que aquela pessoa é muito feliz, muito bem sucedida e minha vida que é uma merda. Pesquisar ao máximo essa pessoa e como é que ela chega lá, eu acho que é a chave que você deu. Eu queria te fazer uma outra pergunta, que é o seguinte. Tem na literatura sobre empreendedorismo aquela questão de você, cuidado, se você já tem uma profissão, se você é um advogado, um arquiteto, Perfeito. não queira ser, dentro do empreendedorismo, um arquiteto, um advogado. Ali vai ser um gestor. E se você for um técnico, você vai errar porque você não vai saber gerir aquela equipe e pensar como um empresário. Perfeito. Mas, por outro lado, a gente tem uma tendência, ou muitas pessoas têm, de pensar, eu vou empreender naquilo que eu gosto. E eu já conversei com pessoas, inclusive aqui, que me parece que não é bem assim, eu sou muito bom nisso, eu vou fazer aquilo, tudo bem. Mas eles pensam em resolver o que eles falam nesse mercado, resolver dores, né? Resolver um problema. Perfeito. Então, se ele vai abrir um negócio, não necessariamente ele é bom na arquitetura, ou bom no direito, ou bom na engenharia. Ele vê o mercado e ele pode sair desse mercado e entrar no outro. Claro. Quando é que a gente passa a ter essa percepção? Isso aconteceu com você? Porque eu percebo que às vezes a pessoa deixa de empreender porque ela fala, não, eu preciso empreender naquilo que é o tal do hedonismo, aquilo que eu vou gostar, aquilo que é um prazer, aquilo que eu já me dou bem e tal, né? E eu vejo muitos empresários empreendendo, mas não necessariamente que aquele mercado Perfeito. é o que ele tem muito domínio. Ele tem domínio de gestão. Perfeito. Fala um pouco disso pra gente. Não, é muito simples. Você pega, por exemplo, eu lembro que o presidente do Grupo Abril, ele tinha ele era CEO e presidente do Santander. O que tem a ver um grupo editorial com um grupo de banco? Na prática, em termos de nicho de mercado, nada. Porém, ambas as estruturas precisam de uma coisa que é gestão, precisam de liderança. Tem uma coisa que é o seguinte, existem competências que você desenvolve que elas não são sobre o nicho. Elas são sobre a capacidade de você aplicar os conhecimentos que você tem, independente de nicho. Vou te dar um exemplo. Sim, sim. Tá? A habilidade de vendas. Vamos lá. Eu sou um grande vendedor de uma empresa, vou pegar um nicho muito conhecido por pessoas que vendem, ok? E não vou citar o nome de empresa, mas imagina que eu sou um grande vendedor de uma empresa de marketing multinível. E aí eu tenho uma equipe nesse marketing multinível, por exemplo, sei lá, de 100 mil pessoas. Significa o seguinte, nos últimos anos, você desenvolveu tão bem a sua habilidade de vender que você conseguiu construir equipe, você conseguiu motivar essas pessoas e você tem um exército vendedor. Se eu trago esse líder agora, por exemplo, para uma grande empresa do varejo, esse líder ele tem capacidade de contribuir
como que vende determinado produto que está na gôndola de um supermercado? A resposta é sim, porque a competência de vendas, ela é independente de nicho. O que é específico do nicho é você entender sobre as especificidades do produto que você está vendendo. E o que você está falando de um líder empresarial vale para o empreendedor? Vender brigadeiro, camiseta, ou carro, ou casa, a pessoa não necessariamente precisa gostar daquele nicho, ela tem que pensar como empreendedor, é isso que eu... Você tem dois caminhos, né? Eu assim, é muito engraçado, mas eu caminho um pouco na contramão da sociedade We. O que é a sociedade We? Vamos fazer tudo aquilo que a gente gosta e é assim, vamos viver felizes. Cara, desculpa. Não vai dar. Desculpa, não vai dar. Sabe por que não vai dar? Porque, vamos ser muito sinceros, a indústria foi construída muitas vezes a contragosto de pessoas que construíram parte da indústria. E elas tiveram que desenvolver habilidades e competências que elas não tinham. Entende isso? Muitas vezes você vai ter que fazer coisas na contramão daquilo que necessariamente você ama para desenvolver competências ou gerar o seu potencial financeiro necessário para que no futuro você faça os seus hobbies ou aquilo que você ama. E então, a gente está num momento muito importante que existe uma geração que pensa demais sobre como eu estou me sentindo, mas só que não está fazendo demais e construindo coisas demais para de fato avaliar esse como estou me sentindo. Por que eu estou falando isso? Se você pega a geração dos baby boomers, eles construíram a indústria. Se você pega os baby boomers dentro, por exemplo, do Brasil, meados da década de 70, quando abriu o mercado, veio a indústria automotiva para cá, veio um monte de coisa, beleza? Tudo isso construiu a nossa economia, construiu a nossa base de consumo. A gente está num momento hoje que dá a sensação que toda nova empresa que a gente vai abrir tem que ser um novo unicórnio e que a gente tem que empreender apenas com base naqueles grandes novos valores e ideais que a gente tem. Cara, isso seria muito legal, mas só que nem tudo aquilo que a gente deseja e tem vontade é aplicável para a realidade. Então, às vezes você vai ter que contrariar alguns desejos pessoais para que você consiga ter a maturidade para empreender aquilo que de fato vai funcionar. Não adianta você querer vender algo ou criar uma solução que não tem demanda de mercado. Entende isso? Isso significa uma coisa muito simples também. Se eu pego o Kevin Harrington, esse cara foi um grande mentor para mim, ele é um bilionário americano. E ele é do Shark Tank lá nos Estados Unidos. Ele tem uma frase que é o seguinte: fica rico quem vende. E ele está com essa frase dizendo uma coisa muito simples. Não é porque, nossa, vamos lá, bandeira do grande capitalismo, vamos vender qualquer coisa. Não é sobre isso. A riqueza ela é construída a partir do processo de venda de algo que resolve um problema para alguém na ponta. Sim. Se você for ver, por exemplo, a maior parte das empresas de varejo, elas são multibilionárias. E aí você pode pegar grupos internacionais, pega um P&G, pega uma Unilever e tudo mais. São grupos multibilionários. Por quê? Porque o que eles vendem? Tem uma coisa que é o seguinte, chama-se de pirâmide de Maslow. A base da pirâmide de Maslow, que é dentro da teoria da administração geral, ela fala sobre necessidades básicas. Tanto o Unilever quanto o P&G, elas vendem produtos que suprem a necessidade básica de todo habitante da Terra. Que é o quê? A compra de arroz, compra de feijão, compra de desodorante, compra de sabonete. Então, existe mercado consumidor para essas coisas. Por isso que eles são grupos multibilionários. Existe uma coisa que é o seguinte, o fica rico quem vende significa que você vai gerar riqueza proporcional a você, proporcional à solução que você encontrou para o mercado, desde que esse mercado tenha milhares de pessoas para consumir a sua solução. O Uber deu certo por quê? Porque tinha várias pessoas, já um mercado consumidor de transporte urbano. E a gente sabe que a gente sempre teve um problema logístico de transporte urbano. Sim. E não interessa que seja transporte urbano privado. Tá bom, transporte urbano privado. Mas antes tinha táxi, tinha transporte público e era isso. As pessoas elas queriam ter a habilidade ou a possibilidade de ter um serviço em que chama um carro e chega o carro. Elas têm isso. Esse mesmo produto deu certo, sobretudo para chamar táxi. Sim. Tanto que tem uma empresa aqui no Brasil que foi vendida, nacional, Easy Taxi. Tem uma outra, por exemplo, o 99. Essas empresas, o que elas fazem? Elas oferecem serviço para as pessoas. Quanto que elas valem, internacionalmente dizendo? Múltiplos bilhões. Por quê? Porque é um bem em comum para todas as pessoas. E aí a gente fala, só para concluir, Silvio Santos, lembra que eu citei ele agora há pouco? Ele era camelô.
Por mais que pareça que eu esteja falando algo sobre alto nível de sofisticação, quando eu pego a história do Silvio Santos, eu quebro todos os paradigmas, porque esse cara começou vendendo produto no farol. Ele identificou alguma coisa que tinha demanda, e aí então ele comprava por R$1, vendia por 2, comprava por R$1, vendia por 3, e aí então ele pegava aquilo que ele tinha, ia lá e comprava mais produto. E aí ele vendia mais produto, até que ele conseguia fazer a capacidade de multiplicar o dinheiro. Em dado momento, ele tomou decisões acertadas que ele criou um grande grupo de comunicação. Comunicação é para todo mundo? É para todo mundo. Entende isso? Uhum. Então, ninguém hoje vai conseguir romper, digamos assim, o vale dos comuns se não conseguir encontrar soluções que tenham na outra ponta demanda. E muitas vezes não vai ser aquilo que você é extremamente apaixonado que vai gerar esse resultado no curto prazo. É isso que você falou, ao final é bem interessante, é um pouco do que eu queria saber. Nosso tempo praticamente acabou, mas eu queria que você deixasse uma mensagem final, porque a gente tem que pensar grande, né? Eu acho que isso é muito importante. Ao mesmo tempo, a gente sabe que essas disrupções, né, que a gente vê como exemplos que você trouxe, elas vão, você mesmo citou que não é todo dia que surge um unicórnio, ou seja, uma empresa de 1 bilhão aí. Unicórnio é R$1 bilhão ou de dólares? De dólares, né? É mais difícil. Mas enfim, mas qual a mensagem que você tem para o brasileiro que quer empreender, independente dele estar desempregado ou não, mas ele está empregado, mas ele quer começar alguma coisa e talvez em algum momento ele vai ser um disruptivo, ele vai trazer uma grande novidade, né? Mas talvez não, talvez ele vai fazer uma franquia, alguma coisa. Claro. Qual a mensagem que você tem para essa pessoa que está começando e está com medo de arriscar, enfim? Cara, o meu pensamento ele é assim, eu acho que todas as pessoas, elas devem buscar os sonhos, tá? E uma vez que você está buscando os seus sonhos, não deixe com que um mercado de fora, pessoas que estão fora do seu núcleo familiar, pessoas que estão fora da sua realidade, daquilo que você acredita, te coloquem para baixo. Falem que não é possível. Eu, quando estava na periferia, eu lembro e eu falava, eu quero empreender. Teve um momento que eu falava muito para minha família, eu quero empreender. E as pessoas viravam e falavam, Rafa, para de inventar moda. Ou então eu escutei coisas do tipo, empreender é só para rico. Calma lá, a gente vê na história hoje que tem lá 50% dos bilionários Forbes que realmente não tem nem ensino, não tem universidade. Vários desses vieram muito de baixo. Isso mostra o quê? Mostra que qualquer pessoa, se tiver muita vontade, tiver disciplina, tiver a capacidade de investir na própria educação, consegue galgar, digamos assim, voos mais altos. Então, empreender não é algo exclusivo para uma classe social, não é isso. Empreender é sobre uma atitude e essa atitude está orientada sobre a capacidade de você se melhorar a cada dia. E a melhoria, ela só vem a partir daquilo que eu falei, disciplina. Caiu no chão, levanta. É sempre andar para frente, nunca andar para trás. E para concluir sobre risco, é meio que assim, imagina que, você tem um grande risco a ser tomado. Só que se der certo, cara, você vai mudar a sua vida e a vida da sua família. Se der errado, cara, você nem vai perder tanto assim. Talvez perca tempo, perca uma quantidade de dinheiro que você consegue recuperar. Então, o risco-retorno, ele está muito mais alto se você se arriscar. Às vezes é uma única ideia, uma única ação, um investimento de um único ano, por exemplo, na sua educação ou dentro de determinada empresa, que pode transformar décadas de vida à frente. A minha visão é, continue sempre andando para frente, continue sempre galgando voos mais altos e não se renda ao medo, porque nada de ruim pode acontecer com você. Pelo contrário, tem um mundo gigantesco aí para você explorar. Que bacana, obrigado, viu, Rafael Prado aqui com a gente, conversando bastante. Essa palavra final sua tem muito a ver com o que a gente abriu o programa, falando da iniciativa da deputada de levar a educação financeira para a escola, porque tem a ver com essa disciplina. O nome já diz, é uma disciplina escolar, então você vai ter a disciplina de ter pessoas como o Rafael Prado, procura ele aí nas redes sociais para você, enquanto essa disciplina não chega na escola pública, para você ir conhecendo um pouco de uma história de vida e de empreendedorismo. A gente vai ficando por aqui, agradecendo muito a sua audiência. Reveja esse programa no YouTube. Até a próxima edição.